O saudoso pastor Antônio Gilberto deixou para a Igreja Evangélica Brasileira um inegável legado de amor à educação e à Palavra de Deus. Por isso, a CPAD tem a honra de publicar a Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Nela, o leitor encontrará uma coletânea das principais anotações do autor, trechos de livros, artigos e lições de escola dominical ao lado dos textos bíblicos aos quais se referem. Um precioso conteúdo organizado pela CPAD. Síntese de cada livro da Bíblia com análise do título, informações do autor, esfera de ação, divisão do livro, sessões com tópicos temáticos, estudos doutrinários, estudos temáticos, comentários e esboços. Tenha acesso a todo esse rico conteúdo. Conte com o auxílio do vasto conhecimento bíblico do pastor Antônio Gilberto para se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Adquira em nosso site cpad.com.br. Também à venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode adquirir por telefone 0800 021 7373. Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. O mesmo Jesus que disse ide e pregai, na mesma ocasião disse ide e ensinai. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 3. Joel. O poder do Espírito Santo nos últimos dias. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sou o pastor Israel Trota, comentarista das Lições Bíblicas de Jovens da CPAD, no terceiro trimestre de 2021. Chegamos à lição de número 3. Lição esta na qual estudaremos sobre o livro de Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Ao final da aula, curta o vídeo e compartilhe com mais pessoas o canal da CPAD. Aproveito para lhes informar que a revista de jovens vai trazer um conteúdo didático e bem elaborado para você. Porém, se desejar um conteúdo um pouco mais abrangente, você pode adquirir no livro de apoio didático ao professor do trimestre, disponível neste contato que vai aparecer na tela. Dito isto, vamos para a nossa lição, para a aula de hoje, que tem como texto bíblico Joel, capítulo 2, versículos 28 ao 32. A palavra do Senhor nos diz assim: E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Bom, irmãos, nós chegamos então na nossa introdução da aula de hoje. Nesse momento da aula, é importante, professor, que você esclareça o ponto de partida para a profecia de Joel. A partir de qual acontecimento ele começou a profetizar? Entender esse contexto histórico é muito importante para compreendermos a teologia e a própria mensagem do livro de Joel. Nós vamos perceber que esse profeta levantou a sua voz, ergueu a sua voz em um momento de tragédia nacional.
quando Judá tinha sido invadida e aterrorizada por uma praga de gafanhotos. Foi a partir deste drama que Joel se posicionou como profeta. Nos momentos de crise, não podemos nos omitir. Nas horas de desespero, quando as pessoas estão desorientadas, necessitando ouvir uma palavra do Senhor, precisamos nos posicionar, porque nós temos esta palavra. O mais lindo e surpreendente na profecia de Joel é que ele não ficou limitado aos problemas do presente, adstrito, restrito, encastelado naquela tragédia natural ou até mesmo ao indiferentismo religioso que o cercava. Mas ele conseguiu olhar para o futuro e enxergar pela fé o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Nós precisamos aprender esta arte, contemplar a beleza de Deus a despeito das tragédias humanas que nos cercam. O sofrimento não pode reduzir a nossa visão. Precisamos expandi-la, olhar para o futuro, contemplar a glória de Deus pós-sofrimento, pós-adversidade. Nós estamos vivendo em um período difícil na história do mundo. Nesta pandemia, será que nós estamos com a nossa atenção apenas no presente ou conseguimos enxergar algo glorioso lá na frente? Professor, nessa lição você poderá fazer muitas conexões entre a tragédia abordada no livro de Joel com o drama que nós estamos vivendo em razão da pandemia do novo coronavírus. Procure explorar esta questão. Você verá que há muitos pontos de conexão. Atualize os princípios expostos na profecia de Joel à luz do nosso contexto. É bom lembrar que o livro de Joel também é o livro preferido dos pentecostais. Definitivamente nós somos apaixonados pela mensagem de Joel. Suas profecias foram assertivas, principalmente quando ele previu o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Nós veremos isso ao longo da nossa lição. O primeiro tópico da nossa lição, vamos falar sobre o profeta Joel. Aqui explicaremos o significado do seu nome, para quem ele profetizou e quando ele profetizou. Joel significa o Senhor é Deus. Aliás, o significado do seu nome tornou-se a linha mestra de sua profecia. O Senhor é Deus foi uma mensagem pregada pelo profeta não apenas em tempos de bonança e felicidade, mas principalmente em contextos de infortúnio e agonia. Joel nos ensina que as adversidades da vida não podem colapsar a nossa fé. Não duvidemos da gestão divina, Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Professor, aproveite este subtópico para lembrar aos seus jovens que o Senhor é Deus, não apenas em algumas, mas em todas as situações. Há um pensamento que diz que se Deus não é Deus em todos os momentos, Ele não é Deus em momento nenhum. Se Deus não é Deus em todos os lugares, Ele não é Deus em lugar nenhum. Creiamos nesta palavra. Joel, ele profetizou para as filhas de Sião, um nome que se tornou sinônimo da cidade de Davi. Vamos explicar a respeito disso. O público de sua profecia, público destinatário de sua mensagem, foi o Reino do Sul. Ele vai demonstrar muita familiaridade com o templo em Jerusalém. Em um primeiro momento, ele profetiza para Jerusalém. Porém, é possível a gente perceber que o público-alvo de sua profecia vai se expandir no final de sua mensagem, abarcando toda a carne. Podemos afirmar que Joel também profetizou para o nosso tempo. Pedro disse isso. Ele se apropriou da mensagem de Joel no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado. O subtópico 3 do ponto 1, vamos entender quando Joel profetizou. A data da mensagem de Joel é muito debatida, surgindo várias interpretações. Nós acreditamos que ele tenha profetizado próximo de 835 a 830 a.C. Sendo assim, ele é o primeiro profeta menor a surgir, fazendo a ponte entre os profetas da palavra Elias e Eliseu com os demais profetas da Escrita, os profetas menores do Antigo Testamento e os profetas maiores. Na época de Joel, o principal problema do Reino do Sul não era a idolatria, mas a apatia religiosa. Que Deus nos livre da indiferença e que coloque em nosso coração fervor, em nossa alma paixão,
e em nossas mãos trabalho para que possamos oferecer tudo o que temos e somos ao Senhor. Ouso dizer que a indiferença da igreja fere mais ao Senhor do que a iniquidade do mundo. Se conhecemos a Deus e dizemos que o amamos, não podemos ser apáticos em nossa fé. Ressalte esta questão em sala de aula, professor. O segundo tópico da nossa lição vai explorar o contexto histórico da profecia de Joel. Aqui, 3 assuntos se evidenciam: a praga dos gafanhotos, a indiferença de sua geração e o simbolismo da tragédia. Na praga dos gafanhotos, nós vamos explicar que o cenário por trás da profecia de Joel era de devastação, de seca, de fome. Toda aquela catástrofe tinha sido gerada por uma invasão de gafanhotos, uma verdadeira praga que tinha atingido a nação de Judá. Joel, ele entendeu que o descaso espiritual do povo os precipitou à destruição. Sua geração estava espiritualmente indiferente. É possível a gente perceber essa indiferença na forma como o próprio povo lidou com a situação. Eles acharam aquilo normal. Joel não. Ele convoca o povo para um despertamento nacional. Este acordar espiritual deveria começar pelos sacerdotes. Porém, esse despertar não deveria ficar circunscrito somente a eles, mas deveria abarcar, alcançar os ébrios, as virgens e todos os habitantes de Judá. O culto havia cessado porque não havia mais material para oferecer a oferta. O culto havia cessado na época de Joel e as pessoas achavam aquilo comum. Nós sabemos que o culto no Antigo Testamento era diferente do nosso culto atual. Enquanto o nosso culto é composto de oração, adoração e de palavra de pregação, no Antigo Testamento o culto era composto de sacrifícios e ofertas. Sem material para ofertar não haveria culto. Ainda assim, as pessoas não se chatearam com aquela situação. Estavam sem cultuar e não se incomodavam. Parecido com os dias que nós vivemos recentemente, os dias da pandemia. Joel ficou indignado com o diferentismo de sua geração e, se apropriando do simbolismo da praga dos gafanhotos, anunciou que mais tragédias viriam sobre o Reino do Sul. Por isso, o povo deveria se despertar. Dessa forma, é possível dizer que Joel foi um dos primeiros a profetizar um grande juízo sobre o Reino do Sul. A profecia de Joel, ela vai partir de uma descrição literal no capítulo 1 para apresentar no capítulo 2 uma profecia de uma realidade que alcançaria o Reino do Sul. Embora descreva no capítulo 2 a profecia em uma linguagem semelhante à invasão de uma nova praga de gafanhotos, na verdade, Joel está falando sobre uma invasão militar. Ele se valeu do simbolismo do ataque dos gafanhotos para prever um ataque militar como resultado do juízo divino sobre o povo. É bem provável que Joel estivesse falando aqui da invasão da Babilônia. Joel prevê o juízo para despertar o povo. Ele trouxe uma mensagem de juízo. Será que nós estamos preparados para anunciar o juízo divino para a nossa geração? Joel nos ensina que devemos estar atentos ao que acontece no nosso mundo. Nada acontece por acaso. Não se trata de espiritualizarmos eventos naturais, mas de não ignorarmos as realidades espirituais. No tópico 3 da nossa lição, vamos estudar sobre o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Nós veremos que antes de Joel apresentar a descida do Espírito Santo, ele fala sobre arrependimento. O arrependimento de sua geração deveria ser imediato. Eles deveriam se humilhar diante de Deus com sinais claros de um coração quebrantado, realizando jejuns com choro e pranto. Deveriam rasgar o coração, não apenas as vestes. Em outras palavras, o arrependimento deles não deveria ser um arrependimento meramente teatralizado, apenas externo, mas deveria envolver o âmago da existência humana. Esse quebrantamento verdadeiro transformaria o destino da nação. Por meio da profecia de Joel,
Deus prometeu àqueles que se arrependessem bênçãos materiais e espirituais. Deus empenhou a sua palavra certificando que cuidaria do seu povo. Ele enviaria chuva sobre a terra, acabando com o período de seca e de devastação. A bênção do Senhor ofuscaria a tragédia. Ele tinha permitido a adversidade para corrigir o seu povo. Ele fez a ferida e ele mesmo a curaria. Nesta fase de restauração na relação de Deus com o seu povo, Joel profetizou que o Espírito Santo seria derramado nos últimos dias sobre toda a carne. Nós veremos que no Antigo Testamento, somente algumas pessoas estavam habilitadas por Deus para receberem uma unção especial. Mas hoje, como cumprimento da profecia de Joel, todos nós, todos, podemos receber a bênção do Espírito Santo. Homens e mulheres, velhos e jovens, servos e livres, independente do gênero, da idade ou da condição social. Professor, lembre aos seus jovens o quanto nós necessitamos da presença do Espírito Santo, do poder pentecostal sobre as nossas vidas. Ser cheio do Espírito Santo, segundo a profecia de Joel, é ter a terceira pessoa da Trindade cumprindo em nós tudo o que Deus um dia designou para as nossas vidas. Nós chegamos então na conclusão da nossa lição e na conclusão, professor, relembre aos seus jovens o quanto nós necessitamos da presença do Espírito Santo. Michael Green chegou a dizer que o Espírito Santo é o anel de noivado que o noivo celestial nos dá. Não podemos perder a presença do Espírito Santo por nada nesta vida. Ensine isso aos seus alunos, professor. Joel nos ensina que as tragédias da vida não podem nos tornar indiferentes, mas nós devemos buscar em todos os momentos ao Senhor. Que Deus nos abençoe e até a nossa próxima aula. CPAD, a editora da Escola Dominical.